Boa tarde, segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Luanda. Estamos começando mais uma aula de projeto de vida. E aqui ao meu lado, né, me acompanhando em mais uma aula, Fabiana, que agora, além de sociologia e tecnologia, também projeto de vida. Vamos ao arroz de festa. Mas exatamente, eu venho aqui porque eu gosto muito, principalmente a melhor parte é estar com meus amigos, né? E hoje a gente tá aqui justamente pra gente continuar aí falando sobre o nosso projeto de vida. Sem esquecer que você ainda tem que responder o nosso questionário socioemocional, né? Até 1º de dezembro. Até dia 10 de dezembro? Primeiro? Ó, a Fabi tá mais antenada do que eu, gente. Impressionante isso. E o tema da nossa aula está aí na tela para vocês, né? O tema é uma pergunta, o título da nossa aula hoje. Como anda o seu projeto profissional? Tá lá no caderno do aluno, volume 2, né, referente ao 4º bimestre, situação de aprendizagem, o meu projeto profissional. E para a gente começar, como de praxe, aí na tela, a nossa mensagem inicial. Inclusive é uma frase que a gente já usou em outras das nossas aulas, que diz lá: me jogo nos sonhos sem medo, pois o meu maior medo é não poder sonhar. Né? Um autor desconhecido, então fica aí essa mensagem reflexiva. Né? Acho que o mais importante da gente sonhar é a gente não ter medo de sonhar, né? Até porque essa frase dá para a gente discutir um monte de coisas, Sim. inclusive, né? Eu lembro que quando eu estava na sala de aula, era muito comum alunos falarem assim: professor, eu não sonho, eu não tenho sonho, né? É importante a gente resgatar esses sonhos que é da nossa condição, né? Da condição humana, a gente sonhar. E acho que aqui nas aulas de projeto de vida, a gente faz o aluno refletir como é que ele pode ir atrás dos sonhos dele. Né? Qual que é o passo inicial, qual que é o pontapé inicial. E um dos sonhos, né, um dos projetos é o projeto profissional, que é o tema da nossa aula hoje. Está aí na tela também os objetivos, né, na verdade o objetivo e as competências socioemocionais em foco. Então o objetivo principal é ampliar os conhecimentos sobre o mundo do trabalho e as profissões, partindo das percepções geradas pela influência da família e ou das pessoas do convívio. E as competências são curiosidade para aprender, empatia e iniciativa social. E para a gente começar, né, a gente colocou a interação pelo chat, mas vai ser uma reflexão inicial. Né? Em meio a tantas profissões existentes, o que para você é o mais importante na escolha de uma profissão? E não vale dizer o salário, o dinheiro. Eu sei que obviamente, a remuneração é importante, faz parte do reconhecimento, né, Sim. Fabi? Mas não é tudo. E já que a Fabi está participando, não, já é daqui do projeto de vida, e a gente nem combina, vou até colocá-la numa saia justa, vou perguntar para a Fabi, o que é mais importante? Aliás, o que foi mais importante na sua escolha profissional? Você teve influência da família? Como é que você caiu nas ciências sociais? Que paraquedas foi esse? Na família não, minha família todo mundo é de exatas. Né? Minha família, 90% da minha família é de exatas. Então é todo mundo engenheiro, arquiteto, enfim, contador. Mas assim, eu acho que foram duas coisas que foram muito importantes para mim. Foi que fosse algo que eu gostasse, e nesse ponto até tem uma parte da minha família, meu tio sempre gostou muito de filosofia, sempre me incentivou a ler, e um trabalho que eu tivesse liberdade, porque eu sei que, parece idiota, eu sei que muita gente pode até criticar, mas eu não queria um trabalho que eu tivesse que entrar dentro de um padrão pra ter que viver isso o resto da minha vida. Tipo, eu não conseguia me imaginar de terninho e todos os dias com o cabelo super arrumado e, sabe, aquele negócio que não pode ter um fio pra cima. Toda aquela formalidade, né? Andar de salto todos os dias. Eu falei, não sou eu. Tipo, eu vou estar no emprego que não sou eu. Então, pra mim, foram os mais decisivos, né? E só uma coisa que você falou que eu gostaria de fazer um adendo, às vezes a gente tá focado dinheiro. Dinheiro é importante, não vou dizer... Seria ridículo da minha parte dizer que não, entendeu? Dinheiro é importante. Mas a gente também tem que considerar outros aspectos. É igual, muitas de vocês hoje falam que sonham ser influencers, né? Quando a gente saiu da escola já existia muito essa conversa.
E hoje a gente vê influencers como o Whindersson Nunes, entre tantos outros, que falam pra gente que tá, dinheiro é bom, é muito bom. Mas chega num ponto onde o dinheiro não é suficiente. Ele não é o que vai te trazer toda a felicidade. Não é assim, eu tenho dinheiro, eu não vou ter depressão, eu não vou estar infeliz com a minha carreira, eu vou estar, assim, estourado, né? Então, se a gente coloca talvez muita expectativa em cima do dinheiro, a gente talvez esteja buscando, vamos dizer, a gente esteja buscando nosso sonho no lugar errado. E a gente acaba se frustrando também, né? Hoje é muito comum pessoas abandonarem profissões, abandonarem entre muitas aspas também, irem em busca daquela profissão que é, como é que eu posso dizer, Fabi? Menos formal, ou senão que dá liberdade. A Fabi colocou essa palavra liberdade, né? Não adianta a gente ganhar muito dinheiro e se sentir preso numa profissão, se sentir prisioneiro. Então fica aí essa reflexão para você, né, que está na segunda série do ensino médio, que deve estar se perguntando, né, que profissão que eu vou seguir, quais são os critérios, o que é mais importante, enfim, para você refletir. A nossa segunda reflexão, ou quase que uma provocação, está aí na tela. Você já pesquisou sobre a profissão que pretende seguir após terminar o ensino médio? Em quais meios você realizou a pesquisa, né? Isso dá para vocês responderem lá no caderno, que a gente fala que é o nosso diário de práticas e vivências, né? Eu lembro que na minha época não tinha internet, eu terminei o ensino médio em 1999, ou seja, no século passado ainda. Sou quase uma senhora. E como não tinha internet, qual era o meio de eu saber as profissões, né? Como é que funcionavam as profissões, o salário, enfim. Eu tinha que perguntar. Então, ou a escola trazia palestrantes profissionais para falar sobre a profissão, e na época eram aquelas profissões clássicas, né? Advogado, o professor, o engenheiro, o médico, ou eu saía quase que fazendo uma pesquisa de campo, perguntando, né, para o dentista como é que funcionava a rotina de um dentista, de um veterinário, enfim. Hoje a gente sabe que o leque de opções aumentou, né? A Fabi falou aqui do influencer, não deixa de ser uma profissão e que hoje a gente percebe que dá dinheiro, né? Além da fama. Mas hoje, além desse leque enorme de opções, né? Você ainda tem a internet para pesquisar. Então, não necessariamente você precisa perguntar para um dentista ou mesmo para um influencer, para um youtuber, como é que funciona a profissão, qual é o rendimento, né, a questão do salário, o dia a dia, se tem rotina, enfim, eu acredito que o meio da pesquisa, né, hoje está mais fácil pela internet, até porque através do celular você consegue pesquisar. E antes da gente falar sobre profissões que não existem mais, né, ou até aquela projeção de profissões que irão desaparecer, a gente vai assistir um vídeo que vai falar um pouquinho sobre isso e a gente já volta aqui para comentar esse vídeo. Rodou. A pergunta de hoje é do Newton Bruno Dalcol. Ele quer saber qual a tendência de extinção de algumas profissões nos próximos 10 anos. Quais seriam essas profissões que seriam extintas? Obrigado pela pergunta, Newton. Bom, tem um estudo recente da McKinsey, feito no ano passado, no final do ano passado. Segundo ele, algumas profissões têm uma tendência quase total, uma probabilidade gigante de que serão extintas. E outras, por outro lado, têm uma tendência também quase gigante de que não serão extintas. Vamos a elas. Segundo esse estudo, atendentes de telemarketing têm 99% de chance de não existirem mais, porque vai ser uma profissão que vai ser terceirizada para inteligência artificial. Contadores e auditores, 94%. Vendedores de varejo, 92%. Corretor de imóveis, 86%. Maquinistas, 65%. Pilotos comerciais, 55%. Ou seja, em todas essas, é mais provável que essas profissões não existam, ou pelo menos que muito pouca gente as exerça. Isso é importante, porque aqueles que conseguirem reinventar a função e fazê-las de forma diferente, única, especial, talvez alguns poucos, sim, continuem fazendo e com resultados muito melhores do que eles têm hoje.
mas eles vão ser exceção. E tem outras que a probabilidade de extinção é menos do que 50%, mas ainda é relevante. Por exemplo, a minha. Economistas, segundo esse estudo da McKinsey, tem 43% de chance de não existir mais esse trabalho em 10 anos. Técnicos de saúde, 40%. E aí vem aquelas que a chance de extinção é muito pequena. Bombeiros, o estudo da McKinsey estima em 17%. É bom lembrar que, por exemplo, quando aconteceu recentemente o incêndio da Notre Dame em Paris, foram usados não só drones, mas também robôs que entraram no combate ao incêndio, mas os bombeiros também atuaram. Editores, a chance só de 6%. Engenheiros químicos, só 2%. E educadores físicos e dentistas, uma chance muito próxima de 0%. Isso tudo é o que se vê hoje, mas o que a gente aprendeu é que da mesma forma que profissões que existem hoje somem, novas profissões surgem. E normalmente estas novas profissões são as que mais empregam. Um estudo do Fórum Econômico Mundial, também no ano passado, mostrou que das 10 profissões que mais contrataram no ano passado, nenhuma delas existia há 10 anos. Entre essas profissões a gente tem youtuber, não havia YouTube, portanto não havia youtuber. A gente tem operadores de drone, a gente tem motoristas do Uber, e esse é um caso interessante, porque é uma das que não existia, passou a ser uma das que mais contrata, e com o avanço dos veículos autônomos, em algum ponto no futuro vai deixar de existir também. Tem um outro estudo interessante que foi feito que hoje 2 de cada 3 estudantes que estão entrando na pré-escola, assim que eles saírem, fazendo ou não faculdade, eles vão trabalhar com coisas que hoje, profissões que hoje não existem. 2 em 3. Então é para deixar claro 2 aspectos. O primeiro, sim, haverá muita destruição. Aquelas profissões com maior risco de automação ou de substituição por inteligência artificial são as que correm mais risco. Mas 2, haverá a criação de várias novas funções e profissões, mas que hoje a gente não sabe quais são. Isso é mais ou menos o que acontece em toda a revolução tecnológica, porque sempre a destruição dos empregos é mais clara. Quando surge uma tecnologia nova que faz com que empregos que existiam vão deixar de existir, fica mais fácil olhar para quais são esses empregos. O que é mais difícil é antever o que vai ser criado. E exatamente por isso a gente precisa estar preparado para conseguir trabalhar em coisas que a gente não sabe exatamente quais são. Só tem uma forma de fazer isso. Primeiro, desenvolvendo competências amplas, os mais gerais possíveis, que possam ser usadas em funções diferentes. Em segundo lugar, entendendo esses processos de transformação tecnológica para que a gente possa, sim, estar melhor preparado para lidar com eles. Aliás, essa é uma das principais razões de existência do AAA, a inovação nasceu exatamente para ajudar todo mundo a estar preparado a lidar com essas transformações e, assim, transformar as próprias transformações em uma oportunidade para cada um dos nossos assinantes e não em um risco. É isso aí. Muito obrigado. A gente pode pensar com esse vídeo, né, que fala das profissões que foram extintas ou profissões que surgiram no decorrer do tempo, em profissões que foram reinventadas, né? Eu estava aqui pensando no fotógrafo, né? Não é que o fotógrafo desapareceu, né? Hoje a gente sabe que com celular que a gente pode tirar uma foto, ou mesmo com a máquina digital, né, a gente tem muito mais facilidade para tirar uma foto do que era 20, 25 anos atrás. Mas a profissão do fotógrafo não desapareceu, né? Na verdade, ele teve que se aprimorar. A gente pode pensar no professor também, que é essencial na sala de aula. É claro que a figura do professor se transformou, né? Ele não é mais aquele que centraliza todo o conhecimento, né? Ele hoje faz muito mais o papel de orientador, né? De mediador, do que aquele que detém todo o conhecimento, como foi lá na minha época, né? Que os alunos só escutavam e não participavam ativamente da produção do próprio conhecimento. O que mais que foi reinventado, Fabi? Eu penso várias profissões que, assim, relojoeiro, né? Eu lembro, quando você falou fotógrafo, eu lembro que perto da casa da minha tia tinha uma rua que era o fotógrafo de um lado, e aí qualquer foto que precisava tirar era lá, pra revelar filme. Olha quanto tempo, né? Tinha o relojoeiro do outro lado da Isso rua. que você é jovem. Não, mas ninguém mais sabe desse negócio do filme. Aí você tirava 700 fotos e falava, arrasei!
Aí você demora um mês pra pegar a foto, você tava com o dedão na frente de todas. Todas. Incrível, né? Mas relojoeiro, né? Eu penso assim em coisas que eu mesma não tive contato, né? Se a gente for pensar o próprio datilógrafo, minha tia era datilógrafo. O que é um datilógrafo? Eu, sinceramente, não sei explicar. Porque ela fala pra mim, é um digitador. Eu falei, mas as pessoas precisam de alguém pra digitar por elas, né? E a gente tem ainda pessoas que têm essa profissão, né? Por exemplo, talvez isso não seja mais comum em escritórios, mas no direito, por exemplo, você tem os escrivões? Escrivães. Escrivães, O escrivão no plural, né? O escrivão, Ótimo. O escrivão no plural, que eu esqueci agora, que ele mantém essa profissão de você ser a pessoa que está digitando ali as informações e tudo mais. Então tem muitas profissões que elas desaparecem, ou são substituídas por outras, ou tem que ser atualizar. E fiquem prontos, porque na vida é uma atualização o tempo inteiro. Você falou agora do mundo jurídico, me veio em mente o oficial de justiça, né? Antes o preso saía do presídio com o oficial de justiça, ia até o fórum para uma audiência, enfim. E hoje, com a tecnologia, isso é feito por videochamada, por essas ferramentas, né? Então, o preso não precisa sair mais do presídio para fazer a audiência no fórum. O oficial de justiça não precisa ir mais lá buscá-lo e todo aquele trajeto, né, aquele trâmite. Então, assim, vai se reconfigurando, né, vai se transformando e não necessariamente a profissão é extinta, né? O escrivão, o oficial e o fotógrafo que a gente trouxe aqui como exemplo. Continuando aqui na tela, diz lá o que mudou no mercado de trabalho. Existem centenas de profissões e, ao longo da história, algumas delas deixaram de existir. O caneteiro, por exemplo, não existe mais. Pelo menos não é nada fácil encontrar um. O que ele fazia? Consertava canetas tinteiro, que eram muito comuns antigamente. Por sua vez, novas profissões vão surgindo. Uma delas que o vídeo traz é o Uber. 10 anos atrás, eu pelo menos não imaginava pedir um motorista de aplicativo pelo celular. Nem na ficção científica, eu acho que eu tinha. Compra de mercado chegar na minha casa, completamente surreal, né? Se a gente for pensar, é claro que a gente sabe de todos os problemas que envolvem, né, essas profissões, mas esse não é o intuito da aula. Mas se você for pensar, você imaginava que você não ia precisar ir até um restaurante ou até um lugar comprar comida, que você poderia só pedir? Claro que não seja uma pizzaria, mas... Ou me veio agora uma outra profissão, né? Antes o carteiro ficava só para carta, né? Carteiro, carta. Hoje a gente escreve cartas por e-mail ou manda aqui pelo WhatsApp. Né? Então, assim, mas a profissão do carteiro ainda existe, né? Mas ele vai agora em casa entregar outras coisas. Vai entregar boleto. Entregar outras coisas. E compras da China. Que é sobre isso, né? E ainda bem que muitas coisas, né, se atualizaram, né? Por exemplo, quando a gente fala do datilógrafo, não é uma profissão que ela deixou de ser importante, né? É óbvio que a gente tem pessoas, como eu falei, né, na área jurídica, que ainda tem talvez uma profissão parecida. Por sinal, tive aqui meu ponto eletrônico, é escrivães. Escrivães? Eu nunca ia acertar. É escrivães. Professor de língua portuguesa, Mauro. Beijo, Mauro. Então, assim, mas... muitas coisas foram se atualizando, né? Então, é claro, se a gente vai muito atrás, tinha a profissão de leiteiro. Nossa, eu lembro dessa. Tinha o moço que acordava as pessoas, eu não sei qual era o nome, mas ele batia na casa das pessoas pra acordar, porque não tinha despertador. Aliás, eu lembro que quando eu era mais nova, tinha um serviço que era público, que você ligava e agendava pro telefone tocar. Para as pessoas te ligarem como despertador, né? Então, isso não existe mais. As pessoas que acendiam poste, porque poste era lamparina. Então, tinha pessoas que existiam. Então, muitas dessas profissões, elas deixaram de existir justamente por causa da tecnologia, né? Exatamente. E continuando aí na tela, né, a gente traz uma outra profissão. Diz lá, a profissão de web designer é um bom exemplo de ocupação surgida recentemente, pois passou a existir depois que a internet foi inventada.
Quem é web designer trabalha criando layouts e desenvolvendo interfaces para a web, dentre várias outras atividades. Ou seja, o web designer surgiu, obviamente, com a internet. Mas se a gente pensar num desenhista, ele já existia bem antes da internet, né? Só foi aprimorando. Continuando aí na tela, diz lá, você sabe o que faz um agrimensor e um concierge? Eu acho que concierge... O concierge eu lembro. É o zelador, se eu não me engano. Se meu francês não tiver tão Olha, ruim. concierge, por exemplo, de shopping é o balcão de perguntas. Você fala, onde É o balcão fica de tal loja? perguntas? Tá escrito concierge, aí você chega lá e nunca fala, reparei. onde é a loja? Aí ele Mas ainda existe. Existe, principalmente em, acho que prédio mais antigo, hotel, tal, que tem o concierge do hotel. É que chique, Né? a palavra é chique, né? Mas o agrimensor eu não manjo, não. Então, a gente vai até pedir para a produção aqui pesquisar. Eu acho que é alguém que mede terras, mas eu tô chutando. Enólogo, geólogo, sonoplasta, promotor. Né? Promotor, a gente pode pensar naquele promotor no supermercado ou promotor da justiça. Você tem alguma ideia sobre o que fazem esses profissionais? Vamos ver então. Médico, farmacêutico, operador de telemarketing, advogado, professor, técnico em enfermagem, marceneiro, motorista de táxi, vendedor, corretor de imóveis, jornalista, pintor. Para escolher uma profissão, faz necessário entrar em contato com cursos, eventos, vivências ou mesmo conversas com profissionais. Eu vou voltar àquele slide anterior, porque eu me lembrei de uma profissão que teve, ou tem ainda, muito no interior, né? Eu já falei para vocês que eu sou do interior. E eu andei muito, mas muito, de mototáxi, gente. Eu voltava da balada de mototáxi. Não tinha Uber na minha época. E eu não tinha dinheiro, obviamente, para pagar o táxi. E meus pais não tinham carro. Então, como é que eu voltava? Não só da balada do trabalho, eu tinha que me deslocar dentro da cidade onde eu morava. Era uma cidade pequena, claro, né? Era o mototáxi. Então, se algum professor aqui no chat do interior ainda conseguir colocar aqui que ainda tem essa profissão, porque é uma dúvida que me surgiu. No Rio ainda existe. No Rio de Janeiro? Ah, não, é para subir o morro, né? Ainda existe bastante a questão do mototáxi. Em São Paulo nunca teve. Olha, eu nunca vi. Eu nunca vi, nem ouvi falar, assim. E só para deixar claro, o agrimensor é exatamente isso. Ele é o profissional que que determina os limites legais de uma propriedade. Então, ele coleta e organiza e fornece dados de documentos legais. Então, é ele que fala assim, o terreno vai até aqui é a propriedade de fulano, até aqui é a propriedade de tal. Viu, aluninho? Ou aluninha, né? Profissões que a gente fica até em dúvida, porque são profissões que não são comuns, né? A gente fala muito em médico, enfermeiro. Operador de telemarketing é outra profissão também que a gente percebe que está sendo substituída cada vez mais pela máquina, né? Por uma gravação. Ainda tem profissionais, Já né? Já fui atendente de telemarketing. Eu também, acho que todo mundo, né, Fabi? Se você é brasileiro e você foi atendente de telemarketing. Em São Paulo, então. Em São Paulo. Principalmente, né? Mas uma coisa que você falou que eu acho válida, que eu sempre falo para meus alunos, é que, assim, existe um pequeno problema de que a gente não conhece muitas profissões, né? E aí, eu sempre fazia a pergunta, eu falei, como você sabe que você não quer ser um oceanógrafo se você nem sabe que existe oceanografia, né? Então, como você sabe que você não quer ser um enólogo, por exemplo, se você nem sabe que isso existe? Então, hoje, com a internet, você tem a possibilidade de conhecer profissões que antes, pra gente, não existiam, né? Então, isso também é muito válido, né? Até porque hoje o aluno na sala de aula, ele fala, eu quero ser youtuber, influencer, né, digital, não sei nem como se pronuncia, ou ele fala que é médico, engenheiro, advogado, né? Então, assim, o que a Fabi colocou é muito importante, né? A gente ir atrás, pesquisar quais são as outras possibilidades profissionais que você hoje tem. Continuando na tela, só para a gente concluir a nossa aula, diz lá, para escolher uma profissão, faz-se necessário entrar em contato com cursos, eventos, vivências ou mesmo conversas com profissionais de distintas áreas.
é necessário que você valide suas suspeitas, positivas ou negativas, sobre a atividade laboral ou a profissão pela qual tem interesse, dando concretude ao caminho que pretende seguir, né? A gente já falou aqui em outras aulas da possibilidade de estágio. Eu acho muito importante, principalmente quando a gente já está lá no curso universitário, para a gente saber se de fato é aquilo que a gente quer, e quanto antes a gente começar esse estágio, melhor. E a gente também já falou do jovem aprendiz, né? É importante que, se esse aluno, né, se esse jovem hoje for procurar ser jovem aprendiz, que ele de fato procure algo que tenha a ver com aquela área que ele pretende seguir carreira. Acho que é isso, Fabi. Nosso tempo está acabando. Teve algum comentário aí no chat ou os professores e alunos estão tímidos ainda? Acho que a professora Edilene falou aqui que em São João da Boa Vista tem mototáxi. Ah, tem mototáxi. Eu sabia que no interior tem mototáxi. Andei muito, gente, de mototáxi. E é isso. Agradeço imensamente a participação da Fabi e a participação, né, a presença de vocês aí pelo chat. Um grande abraço e até semana que vem. Não deixe de avaliar a aula. Eu sempre esqueço de falar, mas não esqueça dessa vez. Tchau, tchau.